Bom dia, nono ano, tudo bem? A nossa aula de biologia de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa de casa e depois daremos continuidade, ao capítulo 1 sobre citologia, tá? Então vamos lá. Página 90, do livro de vocês assistiram esse RA, E esse RA, ele é bem interessante, tá? Ele mostra imagens tridimensionais de uma célula, como se você estivesse dentro de uma célula, E quando você clica, no númerozinho que tem a organela, a estrutura, vai aparecer a função delas. Então, é bem interessante, porque você associa tanto a forma dela com a função, E isso no funcionamento geral da célula, dentro do citoplasma. Então, achei bem interessante, Espero que tenham gostado. Página 92, Na página 92, nós temos uma seção interação. Nessa seção era um experimentozinho bem simples que com certeza vocês conseguiram fazer, Esse experimento era com o quê? Você pegar 3 guardanapos de papel, colocar cortar uma batata, uma batata inglesa, tá? E colocar em cada um desses guardanapos. Em seguida, você deixa só com a batata em cima do guardanapo, o outro você coloca sal em cima da batata e no outro você coloca açúcar, E daí você vai observar o resultado, tá bom? Primeiro, o que aconteceu com o sal sobre a batata? O que aconteceu, O sal, ele ficou úmido, gente? Por que o sal ficou úmido? Porque aconteceu nesse experimento um fenômeno que nós chamamos de osmose. E o que é osmose? É o deslocamento de água, ou seja, de solvente, de onde ele está menos concentrado para onde ele está mais concentrado. Então, aí eu tinha 2 concentrações. A do sal, que é mais concentrado, e a da batata, das células da batata. Então, as células da batata, elas acabaram o quê? Perdendo água para o sal, e daí o sal ficou úmido. A mesma coisa aconteceu também com o açúcar. A concentração do açúcar é maior do que a concentração das células da batata. Então, o açúcar também ficou úmido. E na terceira pergunta, o que aconteceu com a batata sem sal e sem açúcar? Não aconteceu nada, A batata sem nada aí, na verdade, era o quê? Era o grupo controle. Era o grupo que você iria comparar os resultados com ele, tá? Não alterou em nada. Agora nós vamos para a página 94, Desenvolver e aplicar. Nós temos uma imagem, E pede-se, a partir da observação dessa imagem, para descrever quais são os processos que estão ocorrendo nas indicações de 1 a 5 na imagem, tá? E qual é o processo de transporte que está acontecendo. O processo de transporte, gente, é um processo chamado de fagocitose, E o que é a fagocitose? É o englobamento de uma partícula pela célula. Então, você tem uma célula aí que está entrando uma substância nela, tá? Começando aí pelo número 1, Então, no número 1, a gente tem um micro-organismo, entra em contato com receptores da membrana plasmática, ocasionando a formação de um fagossomo, que está representado aí pelo 2, tá? Que é essa vesícula que vai estar com a substância estranha e com as substâncias que vão digerir essa partícula estranha. Em seguida, o fagossomo se funde ao lisossomo, ou seja, se une com o lisossomo, que é aquela organelazinha que vai ter várias enzimas digestivas, que está representada no 3, e vai digerir o micro-organismo que está sendo mostrado aí no passo 4, tá? Os materiais não aproveitados, eles são eliminados, por um processo que a gente chama de exocitose. Exo significa a célula colocar para fora os resíduos, e isso está sendo mostrado na imagem no número 5. Ok? Ainda na página 94, nós temos o item atividades, Temos ali algumas perguntas. A primeira, explique como o material genético está organizado nas células procariontes e nas eucariontes. Então, o material genético nas células procariontes, ele fica disperso no citoplasma, porque não tem carioteca, não tem membrana nuclear, E nas células eucarióticas, esse material genético ele fica protegido por uma membrana nuclear, individualizando assim, portanto, o núcleo. Segunda questão. As bananas mantidas à temperatura ambiente deterioram-se em consequência da proliferação de micro-organismos. O mesmo não acontece com a bananada, conserva altamente açucarada produzida com essa fruta, Ou seja, a bananada em conserva. Item A.
Explique, com base no transporte de substâncias através da membrana plasmática, por que bactérias e fungos não conseguem proliferar em conservas com alto teor de açúcar, tá, gente? Então, a concentração alta de açúcar, né, naquela conserva, faz com que a água, ela seja perdida, ela seja eliminada, tá? E dessa forma, os micro-organismos não conseguem se desenvolver. A gente tem aqui um exemplo justamente que está na preparação da carne seca, que tem o mesmo princípio aqui da bananada. Quando você salga, né, a salga ele é um processo que vem desde da antiguidade, dos homens que caçavam e que salgavam o alimento, né, para preservar as propriedades daquela carne. Por que isso acontece? Porque se você colocar o sal naquela carne, a água vai sair da carne para o ambiente, porque o sal é mais concentrado, vai acontecer a osmose, e aí a carne acaba se desidratando. Então, a desidratação, o teor de água sendo menor naquela carne, faz com que não ocorra a proliferação de micro-organismos. Então, dessa forma, preserva a carne, né, que seria justamente aqui a preparação da carne seca, né, ou carne de sol, que a gente também chama, tá bom? Agora vamos responder juntinhos, essa aqui é de classe, tá, gente? Só para concluir, a terceira e a quarta questão aí da atividade diz o seguinte: as substâncias podem ser transportadas para o interior da célula por meio de endocitose. Os principais tipos são a pinocitose e a fagocitose. Cite diferenças entre elas. Então, a pinocitose seria o englobamento de partículas de substâncias líquidas pela célula e a fagocitose seria o englobamento de partículas sólidas pela célula, tá? A quarta questão. É comum que as pontas dos dedos fiquem enrugadas quando tomamos banho de mar. Não sei se vocês já prestaram atenção, né? Ficando muito tempo. Explique por qual motivo isso acontece. Porque a água do mar, gente, é um meio mais concentrado do que o nosso corpo, ocorrendo o fenômeno que? Da osmose. Então, o nosso corpo perde água, né? E a nossa pele acaba ficando enrugada. Isso aqui é o que acontece também, né? De desidratar a carne seca. Isso é o que acontece quando a gente fez o experimento da batata, colocando sal e açúcar. O fenômeno é o mesmo, tá bom? Bom, agora nós vamos dar continuidade, né, falando de outras partes da célula, como o citoplasma. Na aula passada nós falamos sobre membrana, hoje nós vamos falar sobre o citoplasma. E o citoplasma das células eucarióticas, gente, é todo aquele espaço que fica entre a membrana e o núcleo, tá? Ele é constituído de dois componentes, né? O citosol, que é um líquido meio que gelatinoso, uma geleia, onde ficam mergulhadas as organelas celulares, tá? Aqui tem um pouco de água, né? Substâncias nutritivas, e no seu interior ficam as organelas, ou organóides. Nós vamos falar desses organóides, né? Mostrar a sua forma e também explicar sobre a sua função. Vamos começar, portanto, com os ribossomos, né? Os ribossomos, né? Aqui eles estão mostrados, né, nas duas subunidades. Ele tem uma subunidade maior, que é essa grande aqui, ó, e tem uma subunidade menor do ribossomo. Na verdade, quando a gente observa isso aí no citoplasma, né, os ribossomos eles podem ser soltinhos dentro do citoplasma ou ficarem aderidos às membranas do retículo endoplasmático. E eles são vistos como pequenos pontinhos. Aqui ele está bem grandão, né, porque ele foi ampliado para você ver essas unidades. E qual é a função, professora, dos ribossomos? Os ribossomos são responsáveis por produzir proteínas na célula. Aqui a gente mostra um ribossomo participando do processo de síntese proteica, onde nós temos aqui a formação de uma cadeia de polipeptídeos formada por aminoácidos. Então, essas bolinhas que estão sendo formadas aqui, com a participação dos ribossomos, tá? É uma proteína. Então, a síntese proteica, ela envolve também a participação de ribossomos, tá? O retículo endoplasmático é uma segunda organela que também é encontrada no citoplasma das células eucarióticas, tá? Que a função dela é transportar e produzir substâncias. Eles podem ser de dois tipos, os retículos granuloso ou rugoso e não granuloso ou liso, tá? Ou agranular. Aqui nós temos uma imagem, tá? Que mostra esses dois retículos. Aqui nós temos o rugoso ou granuloso, não está dando muito para ver na imagem, mas aqui nós temos uns pontinhos bem pequenininhos, ó.
Qual é a diferença entre eles? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomos aderidos às suas membranas, tá? E por ter ribossomos, a sua função, né, é síntese proteica. E aqui nós temos o retículo endoplasmático liso. Por que ele é liso? Porque ele não tem ribossomos aderidos nas suas membranas, tá? Ele produz lipídios, tá, que são gorduras, está envolvido na síntese de lipídios, também está envolvida na desintoxicação do organismo, né, das células do organismo. Então, quando nós tomamos um determinado medicamento, tá, os resíduos desse medicamento, eles são metabolizados dentro da célula nesse retículo endoplasmático liso, tá? Algumas substâncias, como o álcool, outras drogas, né? Até mesmo drogas ilícitas, tá? E drogas como medicamentos. Tudo isso vai ser metabolizado dentro da célula no retículo endoplasmático liso. Okay? Agora nós vamos falar sobre o complexo golgiense, né? O complexo golgiense, ele vai armazenar o que foi produzido no retículo endoplasmático, tá? Ele também tem a função de secretar substâncias, forma a região da parte do espermatozoide, a parte da frente do espermatozoide, que é chamado de acrossoma, que vai ser importante para digerir o gameta feminino na hora que esse espermatozoide for fecundar esse gameta, tá? Envolvido também na síntese de glicídios, que são carboidratos, na produção dos lisossomos. Olha aqui, então essas cisternas que estão empilhadas umas sobre as outras formam essa estrutura como um todo, que é o complexo golgiense, tá? E essas pequenas vesículas que brotam são os lisossomos que a gente vai falar posteriormente, tá bom? Tá aqui os lisossomos. Os lisossomos são pequenas vesículas cheias de enzimas digestivas que se originam a partir do complexo golgiense. Estão presentes apenas em células animais, né? Responsáveis pelo processo de digestão celular ou por autofagia, né? É quando a célula destrói partes velhas ou de organelas, né, velhas dela, tá? Ou autólise, quando a célula por si só se destrói, através da eliminação das enzimas dos lisossomos dentro da célula. Então, isso faz com que possa ocorrer a autólise, que é a destruição da célula como um todo, ou a autofagia, tá? Que é digerir partes da própria célula, ok? E vamos concluir aqui com as mitocôndrias, né? As mitocôndrias, elas são essa organela aqui em forma de bastão. Ela tem duas membranas, uma membrana lisa externa e uma membrana interna que faz essas dobras aqui, ó. Essa organela, gente, é bem importante, né? Ela tem duas regiões. Ela tem a matriz mitocondrial e ela tem as cristas mitocondriais, né? É justamente nesse local da mitocôndria onde vai ocorrer o processo de respiração celular. E qual é o objetivo desse processo de respiração? Obter energia na forma de ATP, né, que é para a célula poder funcionar normalmente. Então, a casa de energia na célula, né, ela vem aqui justamente das mitocôndrias, tá? Existem várias mitocôndrias no citoplasma de uma célula. E para finalizar, nós temos os centríolos. Os centríolos estão presentes apenas em vegetais inferiores, tá? E nos animais, e estão envolvidos no processo de divisão celular. Também são essas organelas que são formadas por vários microtúbulos, tá? São 27 microtúbulos que estão organizados de 3 em 3, ó. Ok? Que formam essas estruturas. Em cada célula apresenta apenas um par de centríolos e eles também estão envolvidos no processo de formação dos cílios e flagelos. Cílios e flagelos, gente, são estruturas presentes em alguns tipos de células que são responsáveis pelo seu movimento, tá? E a divisão celular, quando a célula divide para originar uma nova célula, ela sempre vai precisar de um centríolo, ok? Então, vou passar agora a agenda para vocês, né, de biologia. Bom, então a nossa agenda de casa vai para a página 98 e 99, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro, né, na próxima semana, tá, gente? Tchau, tchau.